outras vezes. Mas ele me parece sempre novo, sempre traz uma coisa nova. A própria ecologia, antes ela só era conhecida por um grupo pequeno, por uma minoria. Ela se tornou assim, de domínio, de conhecimento público na década de 70, do primeiro Congresso Mundial sobre Ecologia, presidido pelo então primeiro-ministro da Índia, Indira Gandhi. Aí que começou a ver, o rio está poluído, o mar está poluído, desmatamento, é que passou a surgir preocupações com essas coisas. E de lá para cá, quantas décadas se passaram? E o problema se permanece tão grande. Quanto se desenvolveu de consciência a esse respeito? Aí que eu coloquei, despertar para a ecologia do físico ao espiritual. Qual é a grande dificuldade para que essa situação possa ser melhor trabalhada? Isso não tem muito a ver mudar a forma de viver, de levar a vida, uma postura egoísta, que torna uma falta de espiritualidade. Tratar a questão ecológica assim, tão difícil. E do outro lado, esse contato com a natureza, com o meio ambiente, quando isso mexe com o nosso ser interior, qual a importância disso para a nossa espiritualidade? Pronto, pode passar para a tela seguinte. Agora não passa. Aí se vê essa questão, quando a gente fala em ecologia, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Aí eu botei aqui 4 desenhos, 4 possibilidades. Primeiro tem esse desenho aí com essas borboletas, a flor com essa área verde. Quer dizer, se fala assim, ecologia, se, poxa, é uma coisa, é uma natureza, uma coisa bela, uma coisa bonita. É um pensamento que se vem. No entanto, pessoas às vezes vivem ou trabalham em locais que tem uma área verde em volta e a pessoa muitas vezes nem nota. Houve assim, uma perda dessa sensibilidade. Quer dizer, a pessoa vê, ouve o canto do pássaro e nem percebe mais. Porque enquanto, às vezes, o homem do campo, ele vive, ele vê aquilo direto e sempre encanta. Às vezes, na vida urbana, a pessoa perde a sensibilidade para isso. E se perde a sensibilidade, perde o contato, muito do contato, do olhar para o interior, do contato consigo mesmo. Daí essa relação de espiritualidade com a natureza. E aqui está, as borboletas elas estão polinizando, tendo esse contato, quer dizer, esse contato com a flor. Mesma coisa, quer dizer que as flores, elas puxam do solo nutrientes. Elas, elas puxam nutrientes do solo para tudo. Ou seja, uma coisa que talvez a borboleta não tenha nem consciência disso, ela faz isso por instinto, mas isso faz parte de um processo como um todo. E essa inteligência da natureza, como também uma pessoa planta, outra industrializa, um comercializa. Olhar, quer dizer, as nossas relações do mundo, feito pelos homens, por assim dizer, tudo faz parte de um todo integrado. Só que na natureza, seja uma borboleta, um louva-a-Deus, uma minhoca, uma flor, cada qual cumpre o seu papel. E no mundo, dito feito pelos homens, nem sempre o papel de cada um é cumprido. Ou seja, quando você tem uma orquestra, cada qual é um instrumento diferente, mas é a harmonia do conjunto que faz essa beleza. É a harmonia da natureza que faz essa beleza. Aí seria essa harmonia das ações do ser humano que deve promover uma beleza, coisa que nem sempre ocorre. A outra imagem aqui tem pessoas com a mochila nas costas. Aí é aquela coisa do turismo ecológico. Puxa, essa parte de beleza também puxa, mas tem aquela parte do senso de aventura, da pessoa de entrar no mato e tudo. Isso é uma coisa que tem que se caminhar, pode ter algum trecho escorregadio, tem que caminhar com cuidado e estar muito no momento presente. E quantas coisas na nossa vida cotidiana, a pessoa faz aquela coisa de maneira automática. Tem um romance de Machado de Assis que ele fala que tem uma parte que ele chama de pernas, que ele foi andando pensando mil coisas, falando, ou cheguei ao restaurante, as peças que me conduziram, já é o carro que dirige. A pessoa vai naquela coisa automaticamente.
E espiritualidade é uma coisa que requer que temos contato conosco mesmo. E essa caminhada pela mata, esse turismo ecológico, realmente você cria situações que façam com que as pessoas estejam no momento presente, tenham esse contato consigo mesmas. Aí tem a questão, a pessoa vê lá, vai arrancar uma flor, vai tirar alguma coisa que é orientada. Vocês não mexam nada, não arranquem nada. Existe todo o ecossistema, tudo ali tem integrado, tudo ali tem um papel. As coisas não são sem sentido. E essa terceira figura, essa figura, até para você ver, essa figura que passa a partir de uma árvore, do desmatamento. Qual é a imagem que tem de um desmatamento? Para o olhar de alguns, pode ter a questão de uma preocupação, porque a gente está desmatando, isso vai ter mais poluição dos ares, e muita coisa que, às vezes, do calor que é retido do solo, do desmatamento, ele sobe a atmosfera, vai ter efeito estufa, ou então vai ser uma paisagem bonita. No entanto, tem aqueles que vão da floresta e só veem lenha para fogueira. Pode olhar essa devastação como sendo lucro, dinheiro que está entrando. Porque no Brasil, a principal causa de desmatamento é fazer pasto para a criação de gado, ou para fazer a plantação de soja para alimentar o gado. E, e muita dessa carne não é destinada para o consumo interno, é para exportação. Ou seja, para aumentar as exportações, se desmata as árvores. Quer dizer, o ar que a pessoa respira. Quer dizer, tem tantos países que passam por dificuldade de não ter recursos naturais. O Brasil é um país tão rico nesse sentido, e faz essa destruição. Ou seja, para aumentar a balança de comércio favorável, quer dizer, para ter mais exportações, do mesmo modo que uma pessoa, às vezes, para aumentar o balanço de uma empresa, as entradas, demite pessoas competentes. Isso seria como se a pessoa, não, que eu fosse assim, queimar os móveis da própria casa que a pessoa utiliza. É uma devastação natural. É um pensamento no lucro do financeiro, é uma visão só materialista, um não pensar no todo. E até porque se prejudica a atmosfera do local, vai prejudicar do mundo inteiro. É a visão egoísta. E já essa última figura de cá, tem aqui o planeta Terra com várias áreas bem vermelhas, que é o aquecimento global, que já se fala há tanto tempo. Aí muitas discussões, existe muita polêmica de que isso é ação do homem. Não, não é ação do homem. O próprio Sol também a temperatura para fazer. Sim, mas se a poluição destrói a camada de ozônio, o calor está vindo para cá. E ou seja, o desmatamento contribui para isso. Os combustíveis fósseis, a queima do petróleo, da gasolina, contribui para isso. Embora nós já tenhamos uma tecnologia de carro movido por tração elétrica, movido a água, mas existe todo um lobby, toda uma campanha contrária a usar essas tecnologias. Porque as empresas quer dizer, que lucram com petróleo não querem perder esse lucro. Aí aquela coisa, quer dizer, a pessoa, assim, para não perder o lucro, a pessoa envenena o próprio ar que respira. Ou seja, a vida ela depende da fotossíntese. Quer dizer, para que tenha oxigênio no ar, algo feito pelas plantas. Da polinização que as abelhas, que as borboletas fazem para fazer. De seres ditos inferiores. O ser humano que está mais avançado na evolução, ele tem essa postura dessa destruição em larga escala, pensando sempre mais e mais no lucro. Ou seja, essa figura da Terra tão vermelha assim, é uma figura quer dizer, que até assusta, passa um quadro realmente. Aí tem todas as consequências que faz. Esse calor faz o degelo da calota polar, mas gelo no Baituto, quer dizer, significa. Isso pode favorecer a maremosa, de tsunamis, a furacões, que toda a condição climática e geográfica vai ser afetada. Tem toda essa consequência. Eu lembro de um filme que eu assisti chamado de Ataque Solar,
que está uma situação que existia um risco muito grande do mundo se extinguir pela explosão do Sol. E nas medidas que seriam tomadas, tinha lá o dono de uma grande empresa preocupado como isso impactaria as ações. Você falava, quer dizer, que o mundo poderia se extinguir em 2 dias. Ou seja, essas preocupações elas começaram a correr na década de 70. E ainda hoje, ainda muita dificuldade, não por falta de tecnologia, não por falta de conhecimento, não por falta de dinheiro, de recursos materiais, mas por falta de pensar na unidade, de pensar no todo. Pode passar para a tela seguinte. Pronto. Pode passar para a próxima tela. Ah, certo. Aí eu fui ver a palavra despertar, já que o título da palestra foi Despertar para a Ecologia do Físico e Espiritual. Aí despertar, um significado no dicionário é acordar, como se diz assim, acordar para a vida. A pessoa está pensando só no seu próprio umbigo, no lucro que possa ter. Quer dizer, joga esse lixo em qualquer lugar, quando qualquer cidadão ele pode reciclar, separar o lixo. Isso traz caso contribuir da vida, das suas possibilidades. A pessoa está pensando só no que é vantajoso para si, para fazer. Não acordou para a vida. Coisa pesada que você vive no mundo dos sonhos. Ou essa vida parece um pesadelo. Mas um pesadelo? Quem cria esse pesadelo somos nós mesmos, os próprios seres humanos. O animal não tem livre-arbítrio, ele age por instinto. Então, essa é a questão, assim, de acordar para a vida, de que essa vida aqui na Terra é parte de algo muito maior. Eu só simplesmente vive, lembra aquela vida no automatismo e não pensa que existe algo maior que tem um papel para contribuir para um todo. Esse despertar pode significar também estimular. Para você ver também. Eu já vi. Ou seja, que se diz que nós seres humanos que a gente usa apenas, às vezes 10, no máximo 15% do cérebro. Que outra coisa que a gente faz, desde a pessoa levantar um braço, escrever, caminhar, cada atividade desse tudo aciona uma área do cérebro. Ora, uma droga chamada êxtase e tudo, aciona uma área de prazer do cérebro. Ajudar as pessoas a pensar no outro adiciona essa mesma área. Uma de alegria, de dor, outra área. Ou seja, quanto mais a pessoa puder tentar ver a vida por outros ângulos, mais áreas vão ser despertadas. Quer dizer, a pessoa fez sua contabilidade do lucro que possa ter na empresa, a quantas pessoas vão se beneficiar com esse empreendimento. Mas contabilizou o ar que a pessoa está respirando, está evoluindo, a água que está sendo contaminada, o próprio aquecimento global. Se pensou naquela coisa do todo, quer dizer, estimular para que se passe a ter uma visão mais ampla da vida. Ou fazer nascer. Para fazer nascer um mundo novo, uma nova era, é necessário que se faça nascer pessoas novas. O dito de nascer de novo. Tem pessoas que... Existe uma música de Lulu Santos que diz assim: eu vejo uma vida melhor no futuro. E uma parte ele fala: eu vejo um novo começo de era, com gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Uma disposição maior para servir. Porque é aquela coisa, se a pessoa diz assim, quando a gente passa uma posta também assim, de tristeza, de tensão, a pessoa termina, da mesma forma que um ar poluído, a gente termina captando para a gente, as tensões em volta são captadas. Muitas pessoas, quer dizer, existe pobreza, miséria, isso vai gerar mais assaltos, mais insegurança na rua. O que quer que se faça? A internet não estava boa ali, não. O que quer que se faça? A internet ali no canto do escritório não estava boa, não. O que quer que se faça vai atingir o todo, o conjunto.
É uma ilusão a pessoa se ver de uma forma separada, como se fosse isolado realmente. Aí esse nascer de novo, quer dizer, com um ser mais desperto, mais espiritualizado, que ele consiga ter essa visão do conjunto. Pode passar para a próxima tela. Da... Aí, a definição de ecologia, quer dizer, que vista até para alunos de ginásio, relações entre os seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente. Aí nós temos que seres humanos são seres vivos. Então, a relação dos seres humanos com outros seres vivos e do ser humano com o meio ambiente faz parte da ecologia. A ecologia engloba relações entre os seres humanos e o meio ambiente. A ecologia engloba relações entre os seres humanos e outros seres vivos. E a ecologia engloba relações de um ser humano com outro. Tudo isso é parte da ecologia. Muitas vezes o senhor diz como se o ser humano ele estivesse à parte da natureza. Ora, o processo de fotossíntese e respiração é um todo integrado. Não existe essa separação. Nem do ser humano com a natureza, nem do ser humano com outros seres humanos. Esse ver assim separado. Tudo é um todo. Tudo funciona em harmonia. Tudo funciona como se fosse uma unidade. Uma vez eu fui ver um vídeo na internet que falava de mortes por ano conforme animal. Acho que o animal assim, tinha 6 mortes por ano, 14º da lista, era o tubarão. O animal que teve mais mortes por ano foi o mosquito, porque 650 mil mortes por ano, por causa das doenças que ele passava, de dengue, zika, chikungunya. O segundo lugar foi ocupado pelo ser humano. Morre os seres humanos por qual animal o segundo lugar? O próprio ser humano, inclusive pelo processo de provocar acidentes. Quer dizer, derramou petróleo no Maituso, fora o dano que provoca os seres vivos ao próprio ser humano. Ou seja, a própria espécie humana se é a principal responsável por morte de seres humanos, o segundo responsável dentre todos os outros. Isso é uma coisa bastante séria. É uma coisa que dá para se pensar. Quer dizer, o ser humano é aquele que olha para a natureza, vê a beleza que existe nela. E como ele pode usar ela sabiamente, ou ele só vê a linha para a fogueira? Como essa situação realmente? Apesar de mim, agora eu vou aqui borrar. Quer dizer, como é que o ser humano percebe essa questão mesmo da... Como é que ele tem essa relação? Aquela pessoa que recicla o lixo, ou joga o lixo a qualquer... Às vezes a pessoa está num banco. Se esse lixo está no meio de uma praça, tem de 1 metro de distância, as pessoas jogam o lixo no chão. Como é que a pessoa vê? É o bem comum? Quer dizer, isso é relação com a natureza, porque é sujeira, com as outras pessoas que vão circular naquele local. Quer dizer, qual é a relação? E até a relação da pessoa consigo mesma. Que é a pessoa que não... Quer dizer, de se ver... Né? Da pessoa se ver como parte de um todo, onde a pessoa tem um papel a cumprir, que nós temos nossos papéis a cumprir. O papel que a pessoa tenha como pai, como filho, como irmão, como cidadão, como profissional. Aí eu quis ser de um cidadão preocupado. Quer dizer, qual é o seu papel com a comunidade? Quer dizer, a pessoa se vê a sua relação, a pessoa tem um papel. Quer dizer, o mundo que a pessoa vive ou vê o mundo para tratar só seus próprios interesses? Como é que a pessoa enxerga isso? Essa é a imagem dele. Pode passar para o próximo slide. Olha, porque o livre-arbítrio é o que separa os seres humanos dos outros seres vivos. Que o animal ele faz aquilo por instinto. A borboleta, a abelha, o beija-flor, eles fazem um trabalho muito importante da polinização, vai permitir a fotossíntese. Só que ele não pode ele simplesmente resolver e não fazer a coisa certa
Porque eles fazem por instinto. O ser humano ele tem livre-arbítrio. Ele pode escolher fazer o certo ou fazer o errado. Ele tem várias ferramentas a seu dispor para fazer. Mas nem sempre escolhe a ferramenta correta. Agora, isso é um problema. Uma série dos problemas do mundo é que o ser humano não tem uma boa relação consigo mesmo, se não tem consigo mesmo, não vai ter com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, com a natureza como um todo. Então, é uma falta de autoconhecimento, de visão do todo. Mas é um processo de aprendizagem. Como você tem uma criança, os pais educam, o pai acompanha mais de perto, o pai e a mãe, a criança. O adolescente ele já vai começando a criar sozinho, ele vai fazer uma série, ele passa a ter mais liberdade. Nessa liberdade, ele passa a fazer uma série de coisas erradas. Mas se ele for fazendo preso, tratado como criança, ele não vai se desenvolver. Então, quer dizer, existe uma série de problemas por mau uso do livre-arbítrio humano, mas isso faz parte de um processo de aprendizagem. Uma coisa que te traz da cultura indígena, que a gente fala que são os tempos do Kali Yuga, que nós temos idades. Idade do ouro, idade da prata, do bronze e do ferro. Idade do ouro, o ser humano tem uma autonomia muito menor. Da prata é maior. Do bronze e do ferro, que é atual, né? Que é os tempos do Kali Yuga, que a sua autonomia é muito maior. Então, se é muito maior, as pessoas vão ter mais liberdade, mais livre-arbítrio, vão naturalmente vão cometer mais erros para fazer. E vão existir mais problemas. Mas isso faz parte da aprendizagem. São os tempos do Kali Yuga. Nós não queremos ter mais liberdade para aprender com os nossos próprios erros. A questão não é assim, quer dizer que, poxa, quantos seres vão ter feito para condenar as falhas humanas atual? Mas a gente passar a tomar consciência para procurar aprender com isso. Pode passar para a próxima tela. Eu vou poder assistir também, Darisa. Não, aqui não. Ela não pode lá. Aí tem essa figura também, quer dizer, que tem um quadro lá, quer dizer, os animais disputando entre si, que o animal, a vida do animal é uma luta constante, para ele poder se alimentar, sobreviver. Para sobreviver, ele tem que se alimentar, e para ele se manter vivo, para não ser comido. É a questão da sobrevivência. Já o ser humano tem aquela questão da luta pela vida. Enquanto o animal, quer dizer, ele precisa se alimentar, se ele não se alimenta, ele morre. O ser humano, muitas vezes, ele quer lucrar mais, ele quer ter mais satisfação, ele quer ter mais prazer na vida, quer ter mais e mais. E nesse processo, qual é um dos derivados disso? O consumismo. Só trabalha, às vezes não tem nem tempo para si, para consumir mais, mais e mais, e nem pode aproveitar o tempo com a família, com nada, para fazer. A vida fica muito mais limitada. Enquanto, por exemplo, para o animal existe uma necessidade real, para o ser humano, muitas dessas necessidades são psicológicas. No século XIX, se fazia muita coisa já com base no desmatamento da natureza, mas não tinha essas máquinas que permitem hoje fazer um desmatamento maior. E naquele tempo, faltava mão de obra para isso. Então, eu usava mais recursos naturais para compensar a mão de obra. Com o passar do tempo, a população cresceu e já não faltava mão de obra. Então, muitas pessoas poderiam ser empregadas em trabalhos de reciclagem, de replantio, se derrubar uma árvore. Se a pessoa for, no caso, para despoluir o rio, isso geraria mais emprego e teria menos prejuízo de recursos naturais. Existe uma doutrina chamada capitalismo natural que fala que quando se desperdiça recursos naturais, se desperdiça os seres humanos também. Porque existe essa questão assim da relação do ser humano com a natureza e do ser humano com o ser humano em si. Você passou a construir um modelo econômico onde gerou mais pessoas desempregadas, mais poluição, que são mais problemas para a saúde. Aí passou a se investir muita coisa de propaganda para pôr na cabeça das pessoas, você precisa adquirir qual produto. Então, necessidades naturais, como é o caso do o ar que respira,
Ou, quer dizer, a água que a pessoa bebe, e até, quer dizer, a parte de amor, de afeto, de pensar no outro. São necessidades reais. Passaram a ser ofuscadas para a pessoa achar que teria que consumir isso ou consumir aquilo. A própria propaganda foi usada, um modelo econômico, que, como a gente tem uma situação, a questão da poluição que vem do petróleo. Mas o que a gente, um dos derivados do petróleo são adubos químicos. Se botam adubos químicos, aí sai aquela fruta grandona em menos tempo, aquele formato bonito, mas está cheio de adubo químico. Aí ela quer dizer, para vender o peso fica maior, ela cresce mais rápido. É aquilo que a pessoa vai consumir, vai comer, quer dizer, a fruta daquela forma. Esse tipo de fruta, pela mudança de estrutura, ela atrai mais pragas. Aí também se vende o agrotóxico, para que se tenha o lucro. Tem toda uma questão física e tem uma questão espiritual, que é um modelo altamente baseado no lucro e no egoísmo, baseado no pensar em si para fazer. E nesse pensar em si, falta muita coisa para a própria pessoa. Quer dizer, existe um bem-estar que a pessoa só consegue quando faz aquela coisa voluntariamente, pensando no bem do outro, uma paz interna que só se obtém quando se pensa no outro. Uma vez eu vi um depoimento de uma pessoa que já fez uma tese falando sobre o amor. A gente, não, amor não pode passar porque não é uma coisa científica. Aí você pega sua tese, troca a palavra amor pela palavra ecologia. E a pessoa colocou, fez essa mudança e foi passado. Que a agricultura ecológica é uma questão de egoísmo, é uma falta de amor. Bom, pode passar para o próximo slide. Eu botei algumas imagens aqui. Ou seja, a gente tem aqui no caso alguns frangos, quer dizer, presos em gaiola. Que é o natural, quer dizer, o frango, ele se criado no espaço solto, ele está com o milho solto, tem espaço para passar, para circular. Mas quer dizer, elas são criadas em cativeiro e às vezes com a luz piscando o tempo inteiro, o tempo para nem dormir, para ter os comendo direto para engordar mais, para botar mais ovo, para vender. Quer dizer, tratado totalmente como uma mercadoria. Não é nem visto como não é nem visto como ser vivo. É tratado como se fosse uma mercadoria. E dos hormônios excessivos que usam os frangos, tem situações que você tem que isolar, que às vezes o frango se torna canibal. Ele quer comer o outro frango, um animal que não é, que nem carnívoro é. Como no tempo se houve trabalho escravo, se via como se fosse uma coisa natural. Eram pessoas boas e tudo, faziam bem, ajudavam as pessoas, faziam escravidão como se fosse uma coisa natural. E, no entanto, hoje nós vamos ver como natural isso que se faz para exportar carne, desmatar a massa do próprio país, como se queimar os móveis de uma casa. Quer dizer, cria o frango, o gado totalmente confinado. Tudo para a pessoa ter mais lucro. Tudo para se fazer assim. E é curioso que a gente pensar quer dizer, que isso seja uma coisa totalmente dentro da lei. Pelas leis dos homens, isso está ok. A pessoa lucrar dessa forma. Aí tem aqui essa figura e tudo do patrão e do empregado. Quer dizer, o patrão sacudindo e do empregado sem dinheiro. Quer dizer, a ideia do que existe da exploração. A pessoa precisa daquele emprego, então às vezes tem que se sujeitar a uma série de coisas. Ou até algumas empresas que produzem chocolate em algumas áreas lá da África, elas usam trabalho escravo para produzir o chocolate. Ou muitas vezes aquela pessoa que é tão explorada do trabalho, do emprego, isso não chega a ser um tanto quanto escravizante também? Essa relação entre os seres vivos e o meio ambiente, o ser humano é um ser vivo. Então, a relação dele com o meio ambiente ou com outros seres humanos, que são seres vivos, ou seja, como ele olha o animal como se uma forma utilitária, só para ele ter lucro, às vezes, poxa, se funcionar aqui, ele vê de forma utilitária para ter lucro também.
Aí, quer dizer, aí tem essa figura assim, de um rochedo. O ser humano ele se vê lá assim, como se fosse do topo, acima de todos os animais, natureza. E às vezes ele se vê no topo em relação a outros seres humanos. Eu tenho mais poder com eles, mais coisas, eu sou superior. O que foi feito no caso? A população indígena, em relação, quer dizer, ao que era quando o Brasil foi descoberto, o que é hoje, ela vai nem 10%. O quanto os índios foram dizimados. Muita coisa da cultura indígena, ela foi totalmente massacrada. A gente poderia ter 12 idiomas oficiais, o português e o tupi-guarani. No entanto, hoje já se valoriza muito do que seja coisas naturais. Tantos chás, tantas ervas medicinais que eles tinham. No entanto, tudo isso é massacrado. A questão da biodiversidade. Muitas formas de vida que estão sendo eliminadas para fazer. E as formas de vida como ser humano também. Mas eu vou falar disso um pouco mais adiante. E essa última figura aqui, a figura do bullying nas escolas. Ou seja, um jovem ele se torna objeto de prazer de outros jovens. Até que ponto se chega do ser humano, da relação dele com o outro ser humano, ele ter prazer com o sofrimento do outro? O que se faz, às vezes, a pessoa diz que, de algum região, se eu falar assim, uma briga de galo, um animal se mata, quer dizer, se ferir, para o prazer de quem observa. O prazer você tira as anteninhas das formigas, elas ficam desequilibradas, uma fica atacando o outro. Se faz isso com um animal, e às vezes se acha natural fazer isso com o ser humano. Teve uma época nos Estados Unidos que as pessoas que trabalham com abate de animais, fosse o frango para cortar o pescoço, ou o boi para bater, que não podiam ser testemunhas membros do júri no caso de crimes de degolamento. Porque a pessoa fica embrutecida por praticar esse ato de... Vai corta o pescoço do animal, isso foi tão natural, que ficou a pessoa embrutecida, fica insensível. Ou seja, quer dizer, essa insensibilidade em relação à natureza e tudo, quer dizer, que trata o animal como se fosse objeto. E a pessoa, ao mesmo tempo, olha aquela verde bonita e tudo, nem nota mais aquela beleza, ficou insensível. Nossa, do mesmo que quer dizer que um animal de estimação que estimula o lado humano do próprio ser humano, essa sensibilidade da natureza, se eu não tenho essa sensibilidade com a natureza, essa insensibilidade, ela também é transferida para uma insensibilidade do ser humano para com o outro ser humano. As duas coisas são importantes. A pessoa tem essa sensibilidade, ser humano de fato, com os animais, com as plantas e com os outros seres humanos. A gente viu, que as emoções afetam as plantas. As pessoas que gostam de conversar com as plantas e tudo, que às vezes passam uma emoção boa, que isso ajuda no florescimento. E às vezes o ser humano está tão cruel, está tão insensível, que sofre a planta, sofre o animal, sofre o ambiente como todo, sofrem outros seres humanos. Então essa visão ecológica, ela é uma visão do todo, que é muito triste ver, porque aquele ponto tal daquele prazer com o sofrimento alheio. Mas quer dizer que os seres animais subestimados é o animal, mas o animal, que é insensível com relação ao animal, tem que estar sendo com o ser humano também. Então isso é uma parte interna da pessoa. Pode passar para a tela seguinte. Aí tem essa figura do globo aqui, com animais em torno de toda a tela, a questão da biodiversidade. Quer dizer, que tem animais que eles são de áreas específicas. Pontos que eu já comecei a tocar um pouquinho, do que se destrói muito dessa biodiversidade. Cada espécie ela tem um papel no mundo a ser cumprido. Vai simplesmente desmatando aquelas espécies todas para fazer. Quer dizer, aquilo tem um papel para ser cumprido. É uma questão do todo, não é só daquela área em particular. Você, às vezes, tem uma época que pegaram o gato e introduziram uma área onde não existia gato, que os pássaros faziam os ninhos no chão. Porque eles não tinham um predador para isso. Ou você, às vezes, tira um predador do local, a outra espécie começa a se multiplicar de uma maneira tal que se perde o controle, tem esse desequilíbrio ecológico para fazer.
E se isso vale para todas as formas de vida, e o que a gente chama de uma biodiversidade cultural? Que cada país, cada povo, ele tem alguma coisa para contribuir. Aí vem aqueles produtos estrangeiros e tudo, que sufoca aquela produção local, porque ele quer que só o seu produto venda, e aquele artesanato local, que faz parte da história daquele povo, aquilo ali tudo é esmagado. Isso é biodiversidade? Sim. Porque é uma forma de vida, no caso do ser humano, se expressando. Porque o ser humano, ele pode ser a espécie mais rica, pode ter mais variedade de formas de se expressar, pela criatividade, pela variedade humana. No entanto, tudo isso é sufocado, tudo isso é oprimido. Tem outra figura aí, que é com várias pessoas com roupas diferentes, como se fossem pessoas de culturas diferentes. E essa variedade, ela. E fora o lado que muitas vezes. Sim. E fora o lado de que muitas vezes aquilo que é diferente não é aceito. A questão, qual é a questão do bullying das escolas? Aquele dali, aquele é diferente. Ou se ele é diferente, um pode aprender com o outro. Um diferente não aceita. A questão da colonização, a questão dos índios. Esse povo primitivo antigo, eles são diferentes, eles têm algo para contribuir. Da unidade, da diferença, saber conviver com as diferenças, poder aprender com as diferenças. Isso é uma questão altamente ecológica. Já nessa figura de baixo aí tem pessoas de várias religiões. Eu já citei esse exemplo algumas vezes, mas acho que isso sempre cabe, que tem uma parte da Bíblia que fala de Deus dizendo a Abraão: eles haviam uma descendência numerosa, e eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, serei Deus deles também. Ora, Abraão era judeu. Dos descendentes dele, foi de Isaac, vieram os cristãos. De Ismael, vieram os muçulmanos. E no livro dos muçulmanos, o Alcorão fala que o anjo Gabriel diz para Maomé: está na hora de trazer de volta a religião que foi de Abraão, de Moisés e de Jesus. Quer dizer que a religião é uma coisa só. Agora, porque todos os dias falam que todas elas tiveram origem comum. Agora, conforme a cultura, vem um ser mais elevado para passar uma linguagem adequada para aquele povo e para aquela época. E fica esse problema assim de essa dificuldade. Toda religião fala do amor. E amor é saber conviver com outra, apesar do outro diferente. Apesar da outra religião, prega uma coisa diferente. Na figura seguinte, tem algumas figuras aí de blocozinhos. E cada pessoa cada um querendo subir mais alto. Um com balão, outro quer dizer, com foguete, outro como se fosse o próprio super-homem, quer dizer, subir cada vez mais alto. Esse subir cada vez mais alto, quanto mais evoluído for o ser humano, mais altruísta ele é. Essa visão de subir mais alto e tudo, pensando só em si mesmo, é um falso mais alto. Tem uma música, não sei, acho que é de Clara Nunes, que ela fala assim que ela lama, quer dizer, pelo pouco tempo que você sumiu, nossa, aparentemente que você subiu. Mas o que eu vi a seu respeito me entristeceu, que para subir, você desceu, você desceu. A outra parte da música fala do que adianta pisar no mais alto degrau da fama quando se tem toda a moral enterrada na lama. Esse subir, esse vencer na vida. Porque tem exemplos que a gente repete muito, eles são tão ricos. Eu acho que teve um executivo que falou para a base de Calcutá: poxa, irmã, o trabalho que a senhora faz, eu não faria por dinheiro nenhum. Eu olho assim: eu também não faço, meu filho, pois essas coisas eu não tinha tempo para nada, só dedicado a cuidar dos pobres. E os executivos, eles também não têm tempo para nada. É só ganhar dinheiro, e eles não têm nenhum tempo de usufruir. Enquanto ela está vivendo a situação do amor, da paz que aquele trabalho proporcionava, a ideia do vencer na vida. Eu já tinha fontes exatas que falam que prepare a pessoa para a pessoa ganhar dinheiro. Prepare a pessoa para prepare seus filhos para que eles sejam felizes. E para ser feliz, precisa que se faça os outros felizes também. Esse é de fato, subir.
Pode passar para o próximo slide. Aí tem uma figura assim, de subida, de ascensão, subir no sentido verdadeiro. Eu meio que já falei um pouco sobre... E tem essa figura aqui, desse ego e de eco. Existia na Idade Média uma chamada de teocentrismo, Deus no centro do universo. Mas era uma ideia, quer dizer, que em nome de Deus se fazia muita coisa para o benefício de poucos, explorando muitos. Aí veio a teoria com o avanço científico do antropocentrismo, o homem no centro do universo. Mas mesmo assim, continua, a vida, muita coisa não melhorou. Aí veio mais recentemente o ecocentrismo, a natureza do centro do universo. Olha só, se a pessoa tem Deus no centro do universo, o próximo também vai ser centro do universo. Cuidar bem da natureza do meio ambiente também vai ser porque ela é nossa casa comum. Então, buscar nomes diferentes de antropocentrismo, teocentrismo e ecocentrismo é tudo uma coisa só. Às vezes, entre ecocentrismo e egocentrismo. O grande problema do mundo está no egoísmo, na falta de fraternidade. A questão ecológica é uma questão de fraternidade, de amor. É uma questão de vencer o egoísmo. Pode passar para a próxima tela? Se nós temos o caso aí, quer dizer, eu falei o tempo inteiro de meio ambiente. Eu achei no dicionário duas definições para meio ambiente. Conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por eles. Tudo influencia tudo. Se diz assim que se uma borboleta bate as asas, que aquela brisazinha vai influenciar até lá na China. Tudo influencia tudo. Até se a pessoa, até um pensamento de raiva, que fica aquela tensão, ou a raiva, a pessoa fica irritada, aí passa a sensação para outro, que passa para outro, isso passa a espalhar. Até o que passa, não. Eu não vou absorver essa raiva, ele pega sorrir, não vou levar isso adiante. Ele começa a passar uma coisa boa. Tudo influencia o outro. Quer dizer, completar a definição do dicionário sobre os físicos, biológicos e fatores psíquicos também, fatores emocionais também. Porque como o ser humano ele precisa de condições físicas para viver, ele precisa de amor, de afeto. O Dalai Lama fala, somos todos filhos da compaixão. O ser humano, para chegar à idade adulta, precisa que alguém cuide dele. E esse cuidar é da coisa material, mas é de amor. É da orientação também para fazer. E se chega uma hora que mas para a gente viver bem, eu posso levar a natureza. Então, o animal, eu estou provocando sofrimento. Só essa indiferença ao sofrimento alheio que está se provocando já mostra que tem alguma coisa errada com a pessoa. De não conseguir viver bem dessa coisa. Porque aí dessa palestra veio, eu gosto desse fiz, o chamado ecologia mental. Mas a ecologia mental ela não exclui a ecologia física. É tudo uma coisa só. E outra definição diz que meio ambiente é um conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Ou seja, todas as plantas, todos os animais e todos os seres humanos. Quer dizer que o sol nasce para todos, mas muitas vezes tem aquele que quer tapar o sol, pegar sol para si. Esse pensar no conjunto. Ou seja, mas o que faz que o ser humano muitas vezes tenha postura tão antiecológica? Muitas vezes é uma falta de compreensão da vida como um todo. Precisa ver só o seu lado, não ver o lado inteiro. Foi bastante coisa aqui. Falta de noções claras sobre o tipo de resto de vida. O tipo resto de vida, aquilo que é certo, que é correto. Porque muitas vezes vê aquilo como se fosse uma coisa natural. Uma vez eu assisti uma palestra que o palestrante... uma palestra que o palestrante falou assim, olha, a gente pode dizer assim, no tempo da escravidão, o tempo que às vezes a mulher não votava,
As pessoas viam isso assim, não viam isso como fosse uma coisa natural. Hoje a gente não aceita uma coisa dessa. Mas vamos pensar bem, pois teve um povo vindo do ano 3000. Vai achar o povo de hoje um pouco bárbaro, como nós podemos achar o povo do passado. Um povo, quer dizer, um povo que desmata, quer dizer, as árvores e tudo, para fazer paz, para exportar carne para fora. O próprio ar que a pessoa respira. Aquela pessoa que tem, quer dizer, estudante que tem prazer do bullying, do sofrimento do outro. Como a gente acha um absurdo as coisas do passado, no futuro eles podem achar isso da gente, de fato. Isso é muitas vezes falta de noção, falta de esclarecimento. Eu não entende que isso é errado. É em rejeição do fato que a mudança é própria da natureza das coisas. Existiu um tempo que era um computador disquete. Ele passou para o CD, para o pendrive. O petróleo. Hoje nós já temos o carro elétrico, a tração elétrica. Tem carro movido até a água. Mas existe toda a pressão econômica, porque quem lucra o petróleo não quer perder esse lucro. Teve uma mudança, a pessoa não quer se adaptar a essa mudança. É do ser humano, de modo geral, não gostar de mudança. E às vezes a vida mudou, a pessoa tem que acompanhar. As grandes corporações são dirigidas por seres humanos. Isso é do ser humano não gostar de mudança. E a pessoa precisa se adaptar aos tempos. É uma busca de uma segurança material e psicológica. É a zona de conforto. Estou acostumado assim. O mundo mudou, eu não quero mudar junto. Luta competitiva. O ser humano é muito competitivo. Às vezes a própria escola, a própria educação, às vezes faz aquele foi dar tabuada na escola, fazer aquele joguinho para um querer ganhar do outro, para ele apresentar o outro mais rápido. Essa forma de ensinar dentro de escola, muitas vezes, ensina a pessoa a ser competitiva. Eu quero ter um carro igual ao do meu vizinho. Querer sempre ganhar do outro, em vez de ensinar a pessoa a cooperar com o outro. Apega posições ocupadas na vida. A pessoa, às vezes, assim, vai se aposentar e tudo, o trabalho vai funcionar sem mim, dê chance para outras pessoas, como assim, dê chance para novas tecnologias. Porque a posição que uma pessoa tem no mundo, ela vale em relação ao todo, não só em relação à própria pessoa. Visão ecológica é visão do conjunto. Isso aqui é moldar o mundo de acordo com o seu, com acho que deve, com os seus próprios interesses. Essa é a pessoa querer sempre mais, querer sempre obter mais. Que criaram uma época lá, quer dizer, que quando foi uma colônia da Terra, os caras em Marte e tudo, as pessoas dando, para quando for possível que a pessoa viva lá, pessoas dando nome para ir viver lá. Já gastou dinheiro com tanta coisa, por mais que a pessoa tenha, quer sempre mais, isso nunca se satisfaz. Esse eu quero mais, eu quero mais. A pessoa nunca está satisfeita, se torna uma coisa insaciável. Abra mão de querer, pense no conjunto. Trabalhar aquela alegria de dar e disposição para o trabalho pioneiro. Uma postura de vida mais altruísta, do pensar no bem comum. Ah, mas são tão poucas pessoas que façam isso. Seja uma dessas poucas pessoas, comece a dar o exemplo, plante uma semente. Às vezes você pode falar sobre isso, o outro pode nem lhe ouvir. Mas fica aquilo na cabeça, às vezes, um ano depois, aquilo ali, aquela semente vai brotar. Faça aquele trabalho de formiguinha. É um trabalho pioneiro. Aqui fala aquela questão de causas desvantajosas. O que é uma causa? Uma causa que a pessoa às vezes tem poucas chances de ganhar. Quem trabalha recuperando pessoas que sofrem de alcoolismo, de 10 pessoas que se recuperam, 9 recaem do problema. Isso diminui o trabalho do valor? Não. Você lutar, quer dizer, para essa pessoa, assim, quer dizer, para fazer um mundo melhor, para pensar no outro, pensar no meio ambiente, vai ser um grupo pequeno. Antes a gente consegue fazer tão pouco. Aí você vai, não, como diz assim, eu quero lá, eu voto a eleição, eu quero lá perder meu voto, vou votar naquele que vai ganhar, não quero perder meu voto, ou seja, uma causa que vai ganhar, porque uma causa que tem real valor. Foi do Albert Einstein, que tem uma frase que ele dizia, não queira ser uma pessoa de sucesso, mas uma pessoa de valor. Faça aquilo que tenha realmente valor para fazer.
Bom, esse assunto assim, é um assunto que dá pano para a mãe, que eu queria falar indefinidamente. Agora abrir para perguntas, comentários.